E a gente sabe, galera, casa com muita tomada é uma casa abençoada, né? Vamos lá? Olha só, fica bonito, gente. Fica bem bonitinho, vai. Essa parte. Porque eu sei que ele ficaria muito chateado comigo se eu tivesse quebrado o tripé dele, se ele tivesse... Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vlog. Hoje é dia 9 de julho, é quinta-feira. Agora são as 8h40 da manhã e eu tô me arrumando aqui porque eu vou lá no COC, no Centro de Operações e Controle, resolver uma situação aí de um cliente e depois eu vou no fórum. Acho que depois disso eu vou tomar café, que eu ainda não comi, não tomei café. E eu acho que vai ficar só pra mais tarde, por conta do horário e tudo mais. E depois eu vou lá na minha mãe. Saudade da minha mãe, gente. É bom a gente visitar os nossos pais. Essa situação, assim, depois de que eu saí de casa, né? Que eu moro... Eu sou casada, né? Me casei. E aí, depois que eu saí da casa da minha mãe, eu gosto de ir lá praticamente toda semana. Ou então sempre que dá. Por mim, eu ia toda semana. Mas aí, às vezes, nossa, ficou um pouco marcado aqui. Mas aí não é toda semana que dá. Então, sempre que dá, eu tô indo. Tô aparecendo por lá. Agora, uma coisa nada a ver. Nada a ver com o que eu tô falando. Eu gosto de usar... Eu vi uma menina falando disso no TikTok. O mesmo tom de blush... Meu Deus, peraí, rapidinho. Vou parar aqui. Como eu ia dizendo, eu vi uma pessoa falando no TikTok. Pra gente usar o mesmo tom de blush como sombra. Porque dá uma sensação de continuidade. E eu amo essa cor. Eu amo... Tipo assim, eu não sei qual que é a da minha pele, entendeu? Mas esses tons, assim, mais... Não sei como te falar, ele não é muito acetinado, ele é um pouco mais fechado e opaco. Na minha pele, ele brilha, assim, eu não sei qual que é o contraste que faz, mas fica muito bonito. Tipo, dá uma graça, entendeu? Dá uma sensação de saúde, assim. E aí eu tenho usado o meu blush como sombra e eu sinto que faz uma diferença grande Olha só, fica bonito, gente. Fica bem bonitinho, vai. Eu não era a pessoa da sombra. Antes eu não passava. Ou então eu passava um marrom. Só que o que acontece? O marrom, quando você usa ele no fundo do olho, ele aumenta, né? Ele dá uma sensação de profundidade e tal. E dependendo de como você passar, ele dá uma aumentada. E eu não gosto de aumentar o meu olho. Eu gosto de respeitar a minha descendência. Brincadeira. Mas é verdade. E aí, eu prefiro passar agora esse rosinha aqui. Ah, dá uma gracinha. Ah, eu acho lindo. Acho que faz toda a diferença. Eu sempre vou puxando muito pra cá, até pra conectar o fundo dessa sombra com o meu blush. Sério, eu gosto de fazer essa conexão, que aí fica tudo um negócio assim, sabe? Tô me arrumando aqui. Vou já sair e mostrar pra vocês como vai ser esse dia, tá bom? Beijo. Tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui com a Radassa. A gente acabou de pegar os nossos passaporte. E aí que simplesmente a mamãe desistiu. Ela sumiu. A gente não sabe onde ela tá. E a gente tá ilhado. E a gente simplesmente tá sentada esperando ela. Sentindo a brisa do Parque 10. Sente a paz desse lugar, galera. A brisa. A brisa. A brisa de um mês.
A brisa da poluição. Diretamente, olha, Menos de 10 dias. o ônibus passando, baforando fumaça preta. Sobre isso, esperar uma mãe. Um dia ela aparece. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 15 de julho de 2026. Agora são 8 horas da manhã já devem ser 8 horas. Eu tô tentando gravar isso aqui desde 7h40. São 7h58. Amores, hoje não tá fácil. A vida tem dessas, tá? A vida tem dessas. Gente, as imagens do vlog vão ficar um pouco diferentes porque eu perdi o meu tripé. Não é que eu perdi, ele quebrou. Eu fui abrir ele como eu sempre abri, com uma mão só que aí, péssimo dia, e aí ele fez crack, e aí se bandou no meio. E tá guardado, eu não quero pegar nele agora, porque esse tripé, ele era uma herança do meu pai, que faleceu em 2021. E eu fiquei arrasada porque esse tripé quebrou, né? Eu tinha até ficado muito triste, me culpado muito por ter usado o tripé. Porque eu deveria ter guardado esse tripé, eu não deveria ter usado ele. E aí eu levei isso daí pra terapia, que foi ontem, inclusive, minha terapia, terça-feira. Toda terça-feira eu faço terapia. E a minha terapeuta falou comigo que, na realidade, ainda bem que eu usei, porque de qualquer forma as coisas se acabam, as coisas se quebram, né, em um momento. E pelo menos ela se quebrou sendo usada e sendo usada pra criar memórias, né? Eu achei isso muito bonito. Enfim, né, a mágica da terapia. E aí ela falou sobre isso comigo e aí me confortou mais o coração, porque eu tava me sentindo muito mal por ter quebrado o tripé, muito mal mesmo. Porque eu sei que ele ficaria muito chateado comigo se eu tivesse quebrado o tripé dele, se ele tivesse aqui ainda. E, enfim, gente, são nuances do luto, né? Ontem, dia 14, fez 4 anos e 11 meses. Ou seja, dia 14 de abril, vai fazer... Dia 14 de abril... Nossa, gente, minha cabeça não tá... Dia 14 de agosto, vai fazer 5 anos que ele se foi, né? Mês que vem. O tempo passa de qualquer forma, né? O tempo passa e a vida acontece. E a gente tem que aprender a lidar com o luto, né? A gente que passa por isso. A gente precisa aprender a lidar com isso no dia a dia, porque ele acaba impactando o nosso dia a dia, né? A gente pensa, as pessoas pensam que o luto, ele é muito sobre a hora do velório, enterro, aquela coisa ali, mas na realidade ele... Se você deixar, ele cria raízes no seu dia, sabe? E a gente precisa não permitir. Eu acho que eu vivo uma grande parte do meu processo pessoal com relação ao luto é não permitir que ele faça parte da minha identidade, sabe? É não permitir que eu me torne a menina que perdeu o pai, mas pelo contrário, que eu me torne uma mulher que teve um pai incrível e que ele se foi, né? Mas tá entendendo a diferença? São nuances, né? E isso é uma linha muito tênue e é difícil de construir. Mas enfim, papo de terapia, né? Nossa, se deixar eu fico falando um tempão sobre isso. Mas eu quero falar com vocês também sobre uma outra situação que diz respeito a essa casinha que a gente tá morando agora. Vamos lá? Eu e o Júnior nos mudamos para essa casa aqui em abril de 2026, né? A gente tá aqui desde abril. E aí, literalmente, dia 1º a gente já tava aqui. E desde que a gente veio pra cá, o nosso vizinho, que é aqui do lado, tava com pretensão de se mudar em uns 2, 3 meses. E de fato aconteceu. Esse apartamento do lado do nosso, ele é um apartamento mais reformado, ele é mais atual, vamos colocar assim. Tem porcelanato no chão e tudo mais. E aí o proprietário falou, olha, Hannah, Dalbert, Júnior, meu esposo... se vocês quiserem, depois que eles saírem, dar uma olhada lá e ver como é que tá. Se vocês quiserem ir pra lá, vocês podem. Só vai ter uma alteração no valor, por ser mais novo, né? E aí, vocês podem se mudar. Aí a gente, beleza. Então, desde que a gente veio pra cá, a gente ficou nessa de vamos ficar aqui,
Mas essa ainda pode não ser a casa que a gente vai ficar mesmo, porque talvez a gente pode ir pra lá. Então, tinha algumas coisas que a gente queria fazer aqui, que a gente não fez. Por exemplo, melhorias, né? Benfeitorias, que a gente faria se a gente realmente fosse ficar, que a gente deixou pra fazer só quando a gente tivesse certeza, né? E dito e certo, a vizinha foi embora e a gente foi lá essa semana, inclusive, ver o apartamento. E a gente preferiu ficar onde a gente tá. Apesar de aqui ser menos reformado do que lá, o chão definitivamente não é de porcelanato, é outro piso, mas é uma casa que a gente gosta mais, tipo assim, a gente foi lá e de fato, é porcelanato, algumas outras coisas tem diferença, lá tem mais tomadas e a gente sabe, galera, casa com muita tomada é uma casa abençoada, né, vamos lá, mas assim, aqui é mais iluminado, tem mais janelas, lá só tinha uma janela, os quartos não tem janela, enfim, e aí a gente preferiu, enfim, batemos o martelo e vamos ficar onde a gente tá mesmo. E tendo isso definido, a gente pode fazer aquelas benfeitorias que a gente ia fazer, a gente vai fazer agora, entendeu? Então a gente quer mudar algumas coisas aqui, pra ficar mais a nossa cara, fazer pequenas reformas, que não é quebrar nada, não é nada estrutural, é mais assim, visual mesmo. Questão de pintar algumas coisas, pintar algumas paredes, comprar definitivamente os armários fixos que a gente quer colocar pra guardar as nossas coisas. Esse tipo de situação, entendeu? E aí, é isso, eu vou estar compartilhando isso com vocês aqui também no YouTube, sobre essas mudanças, esse diário de reforma, de obra, não é obra, é reforma, né? Essa mini reforma que a gente vai fazer, mas eu acho que eu não vou fazer no vlog, eu vou fazer em apartado, eu vou fazer vídeo separado sobre isso, pra mostrar pra vocês as coisas que a gente vai fazer. No mais, hoje eu vou trabalhar de casa, não tenho nada externo pra fazer. Essa semana, na verdade, eu não tenho nada externo pra fazer. Então eu vou trabalhar daqui de casa, vou fazer umas manifestações de impulsionamento nos autos dos meus processos. E vou assistir a aula da pós. Gente, eu tô correndo com essa pós-graduação, sério. Eu preciso terminar esse negócio. A minha janta hoje tá sendo whey com leite desnatado. Tá feio, mas tá gostoso. Tá gostoso mesmo, seu whey é bom. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 16 de julho já. E eu tô me arrumando que eu vou sair, porque eu já vou começar os preparativos para o meu jantar de aniversário, que vai ser terça-feira que vem. Hoje é quinta, hoje é quinta-feira. Aí na terça da próxima semana é meu aniversário. E aí eu vou fazer um novo vlog documentando a organização e tudo mais, que vai ser um jantar num restaurante que eu convidei algumas pessoas. Mas hoje eu vou sair pra comprar um vestidinho novo, né? Pra estar de vestidinho novo no aniversário. Vou lá na minha mãe. E aí eu quero fazer isso já no vlog do aniversário, né? Então eu vou estar finalizando esse aqui agora. E aí a gente vai se falando, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês, por acompanharem os vlogs. Obrigada pelo feedback que vocês têm dado pra mim. É muito importante. Obrigada a todas as minhas amigas que estão sempre aqui. Enfim, eu tô muito grata por ter voltado a colocar em prática esse projeto que é tão importante pra mim. Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!